8h16, voltamos ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também lá em nosso streaming, no Face, no YouTube, no Instagram, conferindo aqui as imagens. Campos amanhece com sol, tempo bom, agora aqui pelo centro faz 21 graus, máxima de hoje é de 29, a mínima caindo, e caiu bastante, né, final de semana chegou a 15 graus, pra gente aqui já é bem frio, né? Bem mais agradável, pelo menos, ou mais frio para algumas pessoas. Enfim, a máxima hoje é de 29, então a mínima caindo também mantém essa temperatura mais, apesar do sol, mais fraca um pouco, né? A temperatura mais baixa. Bom, voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, de Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. Já falamos sobre patrimônio histórico aqui no programa hoje, e também sobre a estátua de Tiradentes, que foi, né, destruída parcialmente, foi decapitada há cerca de 10 meses e até agora o poder público não se manifestou, e a gente preocupado aqui com a retroescavadeira passar aqui pelo centro de novo, né? Campos tem uma retroescavadeira poderosa que destrói realmente, não tem conversa fiada, então a gente está preocupado com isso, para daqui a pouco não se inventar. Já que está destruída, vamos acabar de tirar o que sobrou. Então há uma preocupação muito grande daqueles que cuidam, que amam e que tentam preservar esse patrimônio histórico de Campos. E a gente volta agora para falar, nesse painel político de hoje, um pouco sobre as urnas de Campos, o que elas dizem sobre a nossa população, sobre o nosso eleitorado. Dá para bater o martelo, tipo, bom, Campos é extremamente da direita, ou é da direita, não precisa ser extrema, né? Extrema é ruim para tudo. Ou é da esquerda. Isso baseado em todos esses números. Eu li o blog do nosso querido professor Jorge Gomes Coutinho e acho muito importante, Aloysio, e meu caro Edmundo, deixa eu achar aqui, tá aqui. Só para que a gente possa, então, nortear aqui essa conversa e colocar o ouvinte também atento a isso que nós vamos comentar, a isso que nós vamos falar aqui nessa bancada hoje, alguns números que eu aproveitei a oportunidade e tirei lá do blog do professor Jorge Gomes Coutinho, que traz aqui bem claramente o que é o voto do eleitor campista. E aí nós vamos entender o que é essa personalidade desse eleitorado. Eleição de 2002. Teve Garotinho no páreo, naquela eleição que ele teve mais de 15 milhões de votos no Brasil. E ele teve em Campos, naquele primeiro turno, 111 mil votos. Lula, do PT, 61. Serra, meio que direita, né, mais simpatizante à direita, do PSDB naquela época, 18 mil votos em Campos. 2002, segundo turno, Lula lavou 162 mil votos contra 52 mil votos de Serra. E aí vem 2006, nos dois turnos, Lula venceu também em Campos. 2010, José Serra fez 52,85% dos votos, somando 124 mil votos em Campos. Dilma, 110 mil votos. 2014, tem não sei se é um enigma, mas tem um recado também das urnas de Campos, que foi bem observado aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa na bancada, eu acho que foi da semana passada, mas também observado pelo Edmundo, lá no blog dele, que constatou que o George também observou isso e não combinou com o Aloysio, ou seja, não houve aquela combinada com os russos, como a gente sempre fala aqui. 2014, no primeiro turno, Dilma teve 87 mil votos, vou arredondar para adiantar. Marina teve 76 mil, e aí a Aloysio observou, olha, se é pelo primeiro turno de Campos, os presidenciáveis que disputariam o segundo turno seriam duas mulheres, a Dilma e a Marina. O Aécio, naquela época, teve 66 mil votos. Mas o Brasil, então, contrário a essas urnas de Campos, ou Campos ao contrário a essas urnas do Brasil,
acabou projetando aí para o segundo turno Dilma e Aécio. Então Dilma teve também, né, toda aquela tragédia lá, e Dilma ficou com 54,67% dos votos e Aécio 45,33% dos votos. O que isso diz sobre Campos? As duas últimas eleições para presidente, a gente sabe, o Bolsonaro venceu em Campos. O que isso diz sobre o Campos? O que diz sobre o campista? Também o George Gomes Coutinho colocou lá, né, fazendo um comparativo com os Estados Unidos, é o swing voters, é o eleitor meio que pendulando para um lado, para o outro. Não é um eleitor tão... É possível afirmar que ele é de direita, de esquerda. Como que você interpreta esses números, meu caro Aloysio Abreu Barbosa? Eu conversei sobre isso com o George, com o próprio Edmundo. Tudo depende do Ortega Gasset, né? Homem, ele e suas circunstâncias. Tudo depende do contexto. Num recorte mais amplo, o Jorge pegou de 2000, não foi nem de 2002, ele pega a eleição de 2000 e faz 13 pleitos, até o último, que foi 2022. Para afirmar que o campista, ele é um swing voter. Swing voter é eleitor pendular, né? Tipo boxe, pendula a cintura, ou capoeira, né? Pendula. Eu concordo, e Edmundo, em diálogo com... E, lógico, teve essas coincidências, né? Ele escreveu no mesmo dia que eu lembrei alguns dados aqui na entrevista com o Teseu Bezerra, presidente de Petro, do PT, pré-candidato a vereador pelo PT em Campos. Foi isso, que Lula e Dilma já ganharam eleições em Campos, né? Presidenciais. Logo em 2002 tinha uma característica diferente, que era um campista participando da eleição, né? Foi garotinho, foi muito bem votado, mas acabou que fez um turno com Lula foi Serra. Discordo de você que Serra seja direita. Eu acho que Serra foi caçado como presidente da UNE pelos militares. Foi exilado. Então, uma pessoa dessa para mim não é de direita, acho Serra de centro-esquerda. Como sempre achei Fernando Henrique centro-esquerda também. Eu acho que essa taxação do PT foi altamente equivocada e contribuiu muito para gerar uma direita de verdade, que foi Bolsonaro, uma extrema-direita, né? A Serra, um ministro da Saúde que quebrou a patente do AZT, eu acho que não é de direita, né? E que foi eleito pela ONU como o melhor ministro da Saúde do mundo, né? Esse cara mandou as falas do interesse das farmacêuticas para salvar a vida. Então, esse cara, para mim, não é de direita, né? E nunca foi, a trajetória política dele nunca foi de... Né? Ficou, quando dividiu ele PSDB e PT, né? Ficou essa coisa... Aécio, tudo bem. Aécio botar na centro-direita, sobretudo depois que se revelou o apoio dele a Bolsonaro. Centro-direita e direita. Serra e Fernando Henrique, eu julgo centro-esquerda. Alckmin é centro-direita e está hoje vice de Lula, né? Então, isso é muito dinâmico, né? Agora, veja bem, o recorte que o Jorge fez, eu acho que está correto o raciocínio, o Edmundo também fez, dialogando com ele, está correto assim, no corte mais longo, que é de 2000 a 2022. É um corte de 22 anos. O que eu tenho visto, não só com base nas urnas, não só de Campos, como São da Barra, municípios circunvizinhos aqui, Macaé, Bolsonaro deu de lavada em 2018 e 2022. Lavada. Né? E as pesquisas que eu tenho visto de agora, de 2024, eu fiz vários municípios, fiz Silva Jardim, fiz Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Rio das Ostras, Campos, obviamente, né?
mas também fiz, falando no Silva Jardim, é que esse comportamento pendular, e Campos aí, ele não é exceção, ele é regra, ele segue a regra, né? Ele, de 2018 para cá, essa cintura se calcificou à direita. E ela não pendulou à esquerda de novo. E nem assim, aí, logicamente, que é um debate mais amplo, né? E nem acho que o que em 2002 não tinha garotinho, né? Mas 2006 a eleição de Lula. 2010, 2014 com Dilma, nem acho que o que fez essas votações serem superiores à de esquerda tenha sido o fato de ser esquerda. Acho que qualquer eleição, como a gente vai estar no próximo bloco, que tem a possibilidade de reeleição, a pergunta não é se fulano é de direita ou de esquerda, a pergunta é se quem é, se fulano é melhor candidato ou se tem melhor projeto. A pergunta é se o governo merece ou não continuar. E perguntado, em 2002 Lula não era o governo era Fernando Henrique, mas você tinha aí um critério que embaralhou essa compreensão, que foi Garotinho, que é o critério bairrista, o critério regional. Mas a partir do momento que Lula é eleito, e isso aplica também ao próprio Bolsonaro em 2022, a pergunta feita pelo eleitor não foi se é direita ou de esquerda. Fulano merece ou não continuar no governo. E majoritariamente o campista achou que sim. Achou que Lula merecia em 2006, achou que a gerentona de Lula merecia assumir o governo em 2010, foi um desastre. Mesmo um desastre revelado, ela ainda teve votação expressiva em Campos em 2014, e Bolsonaro assumindo o poder em 2018, o eleitor de Campos achou que ele devia continuar no poder em 22. A maioria do Brasil pensou que não, né? Sobretudo o Nordeste. Acho que definiram a eleição foi no Nordeste e Minas Gerais, né? É a eleição última agora. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que o recorte que o Jorge fez, ele está correto no espaço-tempo que ele se propôs a fazer, de 2000 a 2022. Num recorte mais curto, de 2018 ao presente momento, não, ele não está correto no meu entender. E todo mundo sabe o que eu penso do bolsonarismo. Não é simpatia pessoal, é número. Tanto nas urnas quanto nas pesquisas provam que esse voto... E aí sim, talvez é uma coisa também que demanda pesquisa qualitativa. Mas talvez o eleitor hoje vote, que se mantém fiel ao Bolsonaro, mesmo ele estando inelegível, talvez o faça por um aspecto ideológico. Antes não. Antes eu não julgo que tenha sido ideológico. Então, é isso. Grosso modo, eu acho que o recorte de Jorge, e todo baseado em números, é insofismável, ele está correto no recorte que ele fez, o longo. No curto, não. No curto, todas as pesquisas desses municípios que eu vi, todas, o governo Lula tem aprovação muito inferior aos governos municipais, inferior até o próprio governo Cláudio Castro. E Bolsonaro, algumas não perguntaram sobre Bolsonaro. As Paraná perguntaram. Mas de lá, assim, lavada. Como quero crer que com toda aquela popularidade de Lula em todas as pesquisas nacionais, inclusive no Nordeste, se a eleição fosse hoje, Bolsonaro ganharia. Tem pouca dúvida disso. Baseado na opinião, em número. Então, acho isso. O recorte de Jorge, que o Edmundo também dialogou, ele está correto naquele recorte. Se você fechar o recorte, tipo assim, tirou uma foto aqui, sai o quadrinho do Nogueira, o quadrinho do Edmundo, o quadrinho do Luiz. Tira uma foto do corte do queixo de Edmundo. É uma coisa diferente. Entendeu? Então, no recorte mais curto, não. Eu acho que o eleitor ele pode voltar a pendular, por óbvio. Mas não, ele está calcificado à direita. Sem muita dúvida para afirmar isso. Sim, sim.
Deixa eu trazer, você também escreveu, né, Edmundo? Inclusive no seu blog, tá aqui, ó, rapidamente, e colocou lá Edmundo Siqueira. Campos é mesmo conservadora? Eu vou te fazer essa pergunta e, claro, evidentemente, que aí você, né, discorre sobre isso que o Aloysio acabou de falar agora aí, sobre esses cortes, esses recortes todos aí. Por favor, Edmundo. Essa pergunta parece ser óbvia, né? Resposta sim, mas eu acho que carece de mais aprofundamento. O próprio Aloysio levantou bastante informação em relação a isso. Agora, essa coisa de ideologias, eu acho que tem 3 blocos de ideologias, né, que as pessoas são divididas. É o conservador, né, que é o conservador real, o cara que não é, que ele quer mudança, não é, ele quer conservar as instituições fundantes, né, a família, os poderes e tal, e ele acha que não tem que ter rupturas, né, você não tem que ter ruptura para você transformar, você deve ser gradual. É o conservador, né, o conservador real. Reacionário é outra coisa, né, reacionário está em outro campo. Existe o liberal, né, que é a pessoa que acha que a liberdade individual é mais importante do que a divisão coletiva, né? Embora o liberal de verdade ele acredite que deve ter igualdade de oportunidades, senão o liberalismo não funciona, né? É uma discussão mais profunda também, mas é o liberal e o socialista. Então são três ideologias, grupos de ideologias ali, e lógico, todas 3 se dividem em outros grupos, né? Social liberal, enfim, tem bastante divisões ali, mas é mais ou menos isso. E Campos, se você parar para ver, eu acho que essa zona cinzenta é muito pequena em Campos, esse meio, né, esse liberal, e ele deve existir. Agora, é muito levado aos extremos, ao pêndulo, né? E aí sim o Aloysio e o George aí fizeram os recortes certos, porque acho que sim, do período do recorte que ele já fez, o eleitor ficou bem pendular. Embora também não acho que seja só ideologicamente, mas de outras questões. E agora o pêndulo está muito, como a Aloysio disse, está muito à direita, né? Na verdade, para cá. E à extrema direita, né? Então o pêndulo se força muito. Talvez quando ele soltar, ele solta. Não sei como é que vai ser, mas é uma extrema que eu acho que é muito ligado ao bolsonarismo. E eu acho que isso eu acho que esse que é o problema. Eu acho que a direita deve existir, lógico. Sem direita, né, você não tem prioridade. Como a Luiz lembrou, o PT chamava o PSDB de fascista, né, e depois descobriu o que é o fascismo. Eu acho que as coisas têm que ser colocadas como são e as ideologias respeitadas em seus devidos lugares, a direita, a esquerda, o centro. Eu acho que o que inviabiliza o debate é o extremismo. Eu acho que o que inviabiliza você discutir com mais profundidade e responder essa pergunta se Campos é conservadora ou não, são os extremismos. Eu acho que o bolsonarismo está no extremismo, né? Principalmente na figura do Bolsonaro. E eu acho que está fora do campo democrático. Então, se você não tiver essa relação do bolsonarismo, da extrema-direita, com essa divisão do bolsonarismo da extrema-direita com a direita, e até com o liberal, eu acho que isso inviabiliza o debate. Né? Então, paradoxo da tolerância de Popper, né? Não dá para tolerar os intolerantes, sob pena de você destruir a própria tolerância, né? A própria convivência. Então, eu acho que deve ser feita essa separação. Se Campos conservador é sem problema nenhum, pelo menos para mim, não vejo nenhuma dificuldade de convivência, enfim, de viver na cidade conservadora. Não vejo problema nenhum. É uma característica da população e vinda de muito tempo. Agora, eu vejo problema, sim, se a cidade cair num extremismo, numa polarização que a gente chama, né, afetiva e radical e violenta, né, e esteja alinhada com movimentos que não são democráticos, né, de ruptura. Então, se você pegar o bolsonarismo desde o início, fizer um recorte desapaixonado, fizer uma visão desapaixonada, você vai ver que o tempo todo ele quis romper com as instituições. O STF, com o judiciário, com a ciência, com a cultura, com o poder eleitoral, falando que o nosso sistema era fraudado. O tempo todo ele estava tentando fazer um rompimento. Isso não é conservador, é reacionário. Ele quer voltar ao passado que não existiu. No meu tempo as escolas eram melhores, né? Lá atrás as escolas eram melhores. Primeiro que talvez não seja. O segundo que para quem, né? Quantas pessoas tinham acesso às escolas melhores? Então o que a gente fez de 88 para cá, com a redemocratização,
foi fantástico. Embora a gente tenha muitos erros, obviamente, só olhar para o lado. Mas o SUS é uma vitória muito, muito expressiva. Salvou muita gente na pandemia. Conseguimos democratizar o acesso à escola. Conseguimos trazer um movimento de divisão dos poderes sério, por mais que esteja abalado. Enfim, muitas outras conquistas. Lógico que existem muitos defeitos, mas muitas outras conquistas. Então, isso só foi construído com um debate salutar entre direita e esquerda, entre liberais e socialistas, né? Coisa que o bolsonarismo não aceita, né? Todo pensamento único leva, a história nos mostra o que levou os pensamentos únicos. Tem duas perguntas aqui. Uma é feita a mim aqui no streaming, dentro do bloco anterior, pelo Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia a todos. Aloysio, as casas legislativas, seja federal, estadual, municipal, sempre tiveram esse poder, entre aspas, diante do poder executivo, ou isso mudou de uns tempos para cá? Antigamente, presidente, governador, prefeito não tinham mais poder, entre aspas, nas mãos. No caso do presidente Lula, ele tem tido dificuldade de lidar com essa realidade? Obrigado. Não sei se essa pergunta é mais para esse bloco, para o bloco seguinte. Mas eu já falei sobre isso aqui, Renato, eu já falei sobre isso aqui. A nossa Constituição, Edmundo citou ela agora, 88, um marco, é verdade, é outro recorte bom para se fazer, né? Ela é uma Constituição claramente parlamentarista. Claramente. Ela foi feita para o Brasil migrar ao parlamentarismo. Só que aí veio o plebiscito de 93 e a população escolheu o presidencialismo. Então você ficou com um regime híbrido, né, que é chamado presidencialismo de coalizão, né, e que virou de cooptação a partir ali da emenda de reeleição de Fernando Henrique, do Petrolão, né, do mensalão do Petrolão, virou uma cooptação, né? O legislativo, sobretudo a partir... Eu acho que não foi nem com o Eduardo Cunha, acho que já foi com o Severiano Cavalcante. O legislativo descobriu o poder que tinha. Que está ali, previsto na Constituição, né? E passou a botar a faca na mesa, né? Para não falar outra coisa. Né? Nas negociações com o Executivo. Cláudio Castro chegou ao poder como? O governo do Estado. Cláudio Castro era prefeitor do Rio de Janeiro. Ele chegou ali, pastor Everaldo colocou ele, com isso surfou ele no bolsonarismo e se elegeu. A Alerj tirou ele do poder e Cláudio Castro assumiu, né? E, de fato, quem manda de lá para cá é a Alerj, no estado do Rio de Janeiro. Não é nenhum exagero dizer que o Rodrigo Bacelar, por mérito dele, por óbvio, né, tem muito mais poder real hoje do que o próprio governador, né? Isso ocorreu com o Bolsonaro, sobretudo a partir do orçamento secreto, né, que destina verba. Nogueira, você é deputado aí de Italva, manda a verba para lá para construir, sei lá, uma creche e tal. Você não tem nem dito onde vai ser a creche, o projeto, quanto foi investido, a pronta técnica. Isso é uma festa. Isso é um convite à corrupção. Que foi a maneira que Bolsonaro encontrou de comprar, como o Fernando Henrique fez, como o Lula fez, como Dilma não fez e caiu, né? Dilma não fez e caiu, além do péssimo governo dela, esse problema de inter-relação com o parlamento. Collor não fez e caiu, né? Então tá aí os dois presidentes que sofreram impeachment não compuseram com o Congresso, antagonizaram demais o Congresso, e Bolsonaro, para não sofrer o mesmo fim, mais de 100 pedidos de impeachment. Se tivesse uma PGR, se tivesse de fato uma PGR, não uma Advocacia Geral da União,
disfarçado como foi a lamentável passagem de Augusto Aras pela PGR, para se esquecer, ou para se lembrar como exemplo, para nunca mais ser seguido, Bolsonaro teria sofrido impeachment. Motivo tinha de sobra. Tem. Hoje não para impeachment, hoje para responder pelos crimes que cometeu. Né? Então, Bolsonaro fez um orçamento secreto. Teve também as emendas impositivas, né, que é uma coisa relativamente recente. Foi ali um pouco antes da eleição municipal de 2016. Né? O poder de controle do orçamento, quer seja municipal, quer seja estadual, quer seja federal, é enorme do legislativo, um dos maiores que você tem. Comparado com os Estados Unidos, por exemplo, é assim, um massacre, em termos proporcionais. Logicamente, os Estados Unidos é a economia maior que o Brasil. Eu falo em termos proporcionais. Né? E foi tentado fazer a mesma coisa aqui em Campos tentou-se fazer com Lula, só que Arthur Lira é presidente reeleito, não pode mais se reeleger, né? Houve algum enfrentamento, está havendo algum enfrentamento, tudo gira em torno da eleição do próprio presidente, né? E houve aqui em Campos também, né? Em relação ao momento que Marquinhos Bacelar ganha a presidência, no meu modo de ver, uma maneira desastrada do governo Vladimir de lidar com o legislativo no primeiro biênio, né? Enfim, a eleição foi feita de maneira soldada, perdeu, é fato, e depois ele ficou com dois caminhos, né? Ou ele cedia ao controle do legislativo, em quais termos isso vinham propostos, não vou aqui discutir eles, ou ele conseguia, também através da cooptação, conseguir virar o número de vereadores, né? Como conseguiu. Agora, por dois motivos, porque o governo dele é bem avaliado, porque houve cooptação, por óbvio que houve cooptação. Então, o problema está na nossa base. A nossa Constituição, que é muito boa, parlamentarista, e o nosso regime presidencialista. Então, acho que é isso. Agora, voltando à questão da esquerda e direita em Campos, eu, sinceramente, eu vou dar um dado que eu não dei. A Prefab que deu Vladimir, né, obedecendo a BGE, né, como não fez na anterior, lá no ano passado. A pergunta: você aprova a administração do prefeito Vladimir Garotinho? 70% sim. 70,5% sim. 14,9% não. 14,6% não soube avaliar. Você aprova a administração do governador Cláudio Castro? 41,4% sim. 20,8% não. 37,8% não soube avaliar. Você aprova a administração do presidente Lula? 59,5% não. 28,9% sim. 11,6% não soube avaliar. Ou seja, a aprovação de Lula em Campos é menos da metade da reprovação. E te digo, como quem olhou as pesquisas de todos os municípios que tem: Silva Jardim, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, faltando um aí. Macaé, você colocou? Macaé não. As que fizeram Paraná, fizeram pesquisa sobre também. Essa eu não vou dar um número, né, porque já passou, já tem tempo. Mas, assim, fizeram pergunta também sobre a aprovação do bolsonarismo. É amplamente superior. Então, eu acho que Campos, e aí responde a pergunta da Silvana Venâncio, feita no grupo, colega jornalista. Os jovens colegas não acham que os campistas, como todo o estado do Rio, são sua maioria de direita, sendo que o governo, mesmo investigado, ganhou contra um candidato de esquerda, o ex-presidente Bolsonaro. Sendo que o governo, mesmo sendo investigado, ganhou contra um candidato de esquerda. O ex-presidente Bolsonaro também ganhou. E o pensado da Marcelo não parece conservador. Qual a opinião de vocês? Silvana, com base em todas as pesquisas assim, de Campos, dos municípios aí vizinhos da região dos Lagos, eu não sei se é conservador. Não sei, mas assim,
que claramente, no interior fluminense, me parece, e as eleições mostraram isso, que Bolsonaro tem, e segundo as pesquisas, conserva maioria, o bolsonarismo tem maioria da simpatia popular, para mim não resta a menor dúvida. Logicamente que demanda confirmação na próxima eleição presidencial, né? Mas, assim, que eu digo, de 2018 para cá, esse eleitor, talvez o pêndulo seja o comportamento natural do eleitor, não só de Campos, dos Estados Unidos, do mundo. Ora vai para um lado, ora vai para o outro, ora avança mais na economia, ora avança mais avanço social, e ele se autorregula no voto. Você acha que o impeachment mudou isso? Não, acho que foi o fenômeno. Bolsonaro é essa extrema-direita. Orbán na Hungria, Erdogan na Turquia, Duterte nas Filipinas. Está travando seu sinal, Luiz. Desculpa. Eu acho que mudou isso no mundo. Acho que as redes sociais mudaram isso. Essa coisa do algoritmo do ódio, né? Que você passou a... Enfim, uma série de questões, né? Eu acho que sim, eu acho que essa cintura que era oscilante, que era pendular, que era capoeirista, virou cintura de estátua de mármore. Ela está à direita. Isso não é um desejo, mas é um reconhecimento ao fato. De 2018 para cá. Perfeito. Agora, são 8h48, vamos direto, né, para a gente já finalizar. Você fez, só para voltar aqui, Edmundo, pegar esse gancho também, e a gente já virar a chave para a projeção das eleições a prefeito e vereador, que é inevitável que você coloque esse pêndulo aqui no debate de novo, na conversa. Será que ele vai pendular para a direita? Será que ele tem esse poder de pendular para a direita na eleição do dia 6 de outubro? Em Campos, isso aí já trazendo para o cenário municipal. Como é que fica isso? Você fez, Aloysio? Arraial, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, Cabo Frio e Rio das Ostras. Confere? Silva Jardim colocou? Silva Jardim, São Pedro, Arraial, Cabo Frio e Rio das Ostras. E em todos eles... Não. Correto? Faltou algum? Em Campos. Em Campos, claro. Então, em todos eles, e aí, Edmundo, já vou colocar e você já engata as duas aí, a da direita e esquerda, esse pêndulo. Se bem que Vladimir apoiou Bolsonaro na eleição, mas desfila muito bem lá em Brasília, tanto com a direita quanto com a esquerda. Já vimos isso, motivo até de polêmica nas redes sociais lá, além do petáculo, né? E aí eu trago aqui uma outra questão. Governo bem avaliado, como também a Luiz já trouxe mais cedo aqui, agora recente, onde ele cita aí a pesquisa, essa última feita pelo Instituto... Deixa eu só localizar aqui, calma aí. Esse último... Prefab Futuro. Obrigado, Luiz. Em que Vladimir aparece também com 70% de aprovação, em média. Vamos colocar assim, né? Arredondando. E em todos esses aqui que a Luiz trouxe, que foi Arraial, São Pedro da Aldeia, Silva Jardim, Cabo Frio e Rio das Ostras, todos eles têm aprovação do governo com relação direta na intenção de votos para o próximo pleito, ou seja, Arraial do Cabo tem aprovação do governo, tem também o próximo candidato com o percentual alto para disputar a eleição. Silva Jardim, também Cabo Frio, Rio das Ostras, eu acho que é uma exceção aqui, não é, Luiz? Eu lembrei o outro, é Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Lembrei o outro. Boa. Tá, em Casimiro, por exemplo, o prefeito não é bem avaliado, o candidato dele está em segundo lugar. O mesmo acontece com o Rio das Ostras, não é isso?
Exatamente. Prefeito também avaliado, candidato à posição. Em segundo lugar. Lidera. Nas pesquisas, a intenção de voto. Então, é necessariamente, nessa ordem, governo bem avaliado significa chance maior de reeleição? Meu caro Edmundo, começa por você, depois a gente vai. Ou mal avaliado significa a derrota nas urnas também, Edmundo? A eleição que tem um prefeito como candidato, né? Ou quem é apoiado por ele, como o Luiz sempre fala aqui, é plebiscitária, né? Não só prefeito, como os cargos do executivo. Então, se você... A pergunta é, ele merece continuar, né? Está fazendo um bom governo e tal. Eu acho que é o que acontece muito, muito em Campos. A eleição do Rafael, né? que ele era candidato à reeleição, foi muito em torno da sua rejeição, né? Ele tinha uma rejeição alta. E agora o Vladimir tem uma aprovação alta. Então, é muito plebiscitário. O campista vai ter que decidir, acho que vai decidir em 6 de outubro, muito nessa linha, de que você vai dar um voto de confiança para o governo continuar ou não. Claro que, depois das convenções, os candidatos vão ser colocados, né, oficialmente, e daí a gente vai ter o leque correto de opções para poder o eleitor decidir, a gente vai ter para avaliar também. Talvez esse voto plebiscitário não mude a essência, mas mude um pouco o caminho dele, né? As pessoas optem por candidatos ali que não estejam novidades, enfim, esse tipo de coisa. Mas é muito, principalmente na cidade, né, que afeta o nosso dia a dia, é muito nessa relação de continuar ou não, de permanecer ou não o governo que está e tal. Então, um governo bem avaliado reflete nas urnas, na escolha do eleitor. Agora, então, o Luiz também sempre lembra dessa coisa do candidato ou do político que é mais dialoga com as duas correntes, mais de centro ali, mais adepto, menos adepto ao ódio, tal, à polarização, tende a ser um político, pelo menos aparentemente aqui na região e em outros lugares, tende a ser um político que está com maior aprovação. E isso é bom, né? Sinal de que a gente está deixando um pouco de lado o extremismo. Agora, talvez isso não se reflita em nível nacional, enfim, também é um tema mais profundo para a gente debater. Mas eu acho que esse político, a nível local, o prefeito precisa trazer, né, obra, precisa trazer recursos de fora, né? E se tem um governo estadual de direita, um governo federal de esquerda, ou outra ideologia, ou o contrário, né? Ele precisa saber dialogar com todos. Então, eu acho que isso é muito bem visto, né? Se o político consegue, se o prefeito consegue trazer isso. Tem outro dado também, Luiz, você trouxe mais anteriormente. Eu tô só na dúvida aqui sobre os números, mas a aprovação também da Carla Capucci em São João da Barra dá uma catapultada, vamos dizer assim, nas intenções de votos, que pode, inclusive, superar o índice de votos obtidos pela antecessora dela e até candidata a prefeita com ela, como vice, a Carla Machado. Há expectativa até disso também, que é um outro dado de um outro município também, que aí traz essa base assim, governo bem avaliado, né, intenção de voto alta nas urnas, nas pesquisas. Governo mal avaliado, intenção de voto baixa nas pesquisas. Isso é assim, necessariamente nessa ordem, pode haver um extra, vamos dizer assim, um extraordinário no meio dessa conversa, porque o que eu falei aqui, o Vladimir tem, inclusive, o apoio da família Bolsonaro, né? Já declarado através do filho, o pai também parece que, né, já tem sempre aí um diálogo com o próprio garotinho, com o próprio Vladimir, enfim, então fica assim, meio que sacramentado que a direita pode e fecha com o Vladimir, apesar de ter outros representantes mais simpatizantes, mais declaradamente bolsonarista do que o próprio Vladimir, sim, Aloysio. Eu acho assim, cara, essa coisa de esquerda e direita tem muito pouca importância nas eleições municipais. Muito pouca importância.
Aliás, cara, como é que direita e esquerda? Para nós, pô, isso é a disposição física da Assembleia dos Estados Gerais na Revolução Francesa. Vamos combinar, tem um tempo, né? Tem um tempinho, né? Eu acho assim que candidatos assim, tipicamente bolsonaristas, a gente tem, do que eu posso ver desses aí, a gente tem, dos pré-candidatos postos, né? A gente tem talvez 3 e um vice, do vice. O vice é Twin, que deve ser vice de Thiago Rangel, se confirmar a candidatura. E os 3 a prefeito são uma extrema-direita mais bolsonarista raiz mesmo, mais é o que Delfim Neto, que é um grande nome da direita, muito esclarecido, né? Chama de direita incultural, né? Que é Clodomir Crespo, né? É a direita mais raiz. Alexandre Buchaú, que é uma direita mais esclarecida, e Madeleine, também é uma direita mais esclarecida. Agora, Madeleine tem o advento de ser apoiada por Rodrigo, então isso quer dizer, isso dá a ela um plus que não é só bolsonarismo, né? Não é só conservadorismo. Tem também a atuação dela como delegada, né? Que é muito conhecida em defesa do direito da mulher, né? Um profissional brilhante. Como Clodomir também, um empresário produtor rural de sucesso, e Buchaú, odontólogo também, referência na sua área. Mas, assim, esses 3, acho que... Mas eu acho que não vai por aí. Eu acho que é muito mais fácil Madeleine ter mais votos pela sua como delegada e pelo apoio de Rodrigo do que por ser de direita ou extrema-direita. Né? E como o próprio Jorge observa, no artigo dele, Vladimir e Rodrigo são de esquerda ou de direita? Não dá para afirmar, os dois são de direita e fletam também com o esquema, mas com a direita. Não sei se são de direita, não sei, sinceramente não sei. Não dá para afirmar. O Vladimir tem uma postura de centro-esquerda muito forte, inclusive. Sei, programa social e tal. Se eu fosse uma moça, eu queria muito ser uma moça que botaria na urna lá. Eu não sei se cravaram o Bolsonaro, não. Não sei, não. Sinceramente, já falei isso com o próprio Vladimir. Disse que sim, mas eu não sei. Tá falando, não sei que está mentindo, mas eu não sei. Entendeu? As aparências. Sinceramente, pode até ter votado para a conjuntura. A irmã dele foi perguntada de senadora. O pai apoiou. O Cláudio Castro está botando muita coisa em Campos. Pode ter. Mas é mais uma coisa de conjuntural, de um interesse do que da própria formação da pessoa. A família Bacelar, Marco Bacelar, o pai, vem da história sindical, que sempre teve Lula como referência. Sempre tiveram. Lula sempre foi uma referência dos Bacelar, pela origem sindical de Lula e do patriarca da família. Entendeu? Hoje é aliado do que está de pior da extrema-direita na Alerj, que é Rodrigo Amorim, que quer lançar agora para prefeito do Rio pela União. E um beócio que se tornou mais conhecido por quebrar a placa de Marielle Franco. Né? É o último que falta cair dos 3, porque o Daniel e o Itzel caíram já, quebraram a placa. Falta só ele. Né? Que é um jeito péssimo nível. Deu prova disso quando veio aqui em Campos. Né? Péssimo nível. Péssimo nível. Então é isso, quer dizer, é muito camaleônico, entendeu? Uma família que sempre teve Lula como referência, chega na Alerj, cara, e, precisa de um Rodrigo Amorim para fazer serviço sujo. Vim aqui dar uma de polícia no HGG. Precisou. Então é muita conveniência. E não há nada errado nisso, não. Política é isso mesmo. Política é isso mesmo. Política é isso mesmo. Política é o amigo de hoje e o inimigo de amanhã. Que alguém imaginaria Garotinho e Arnaldo juntos novamente? Você estava lá, você foi o âncora do programa.
Vladimir pergunta, Caio, qual a melhor maneira de combater a corrupção, Caio? Primeira coisa, Vladimir, não deixar você se eleger. Exatamente. São aliados hoje. Quer dizer, e isso é política. E não deve ser demonizado, não. Entendeu? Política é isso. Eu acho que, como o Felipe Nunes, da Quest, falou, quanto maior o município... Tipo assim, São Paulo, eu acho que a Nacional tem muito peso. Quanto maior for o município, mais a questão nacional interfere. Quanto de médio porte menor for o município, menos interfere. Acho que Campos interfere muito pouco. Muito pouco. Você vê, a gente exemplo prático, para não ficar só no mero achismo. 2018, Bolsonaro teve 64% dos votos, eu acho, não falei memória. Em 2022, 63% segundo turno. Nesse interregno, tivemos que eleição em 2020, né? Natália teve mais votos que os candidatos bolsonaristas. Está dentro contigo e Jonathan Paz. Entendeu? Está dentro contigo. Jonathan Paz ainda não zero a esquerda, mas está dentro contigo vereador e tal, apresentador da Record, né? Então, a Natália que vinha a primeira candidatura dela, o dobro dos dois, entendeu? Se botar o de Sé, então, o que quero dizer é que entre duas eleições de Bolsonaro foram muito bem votadas, teve uma municipal que isso não teve a menor importância, mas pelo contrário, foi invertido, entendeu? É isso que eu quero frisar, tem muito pouca importância. Então vamos concluir que Campos não é direita? Não, eu acho que ele não vota em relação eu acho que Campos, a cintura tem uma herança conservadora muito grande, a cintura pendulava, de 2018 para cá ele se mantém à direita. Agora, isso não interfere na eleição municipal, ou interfere muito pouco. Nem se Bolsonaro vier aqui subir no palanque, levantar a mão do candidato e... Vira o jogo, não? Não, o que eu acho que... A gente está discutindo o Bolsonaro aqui ainda, eu acredito, porque justamente isso. Se o Bolsonaro... Os candidatos de direita que o Bolsonaro critica, eles desaparecem. Se você reparar Joyce Reis, que rompem com o bolsonarismo, eles desaparecem politicamente. O Bolsonaro mantém seu poder ainda por causa disso. As pessoas que são de direita ou de centro-direita, enfim, que são identificadas aí como nesse campo, se Bolsonaro falar que ele não presta, ele não presta. Entendeu? Então esse é o poder que ele mantém. Então ele mantém a decisão do eleitor, de muitos eleitores, né? Eu acho que se Bolsonaro, respondendo pergunta de Cláudio, né? Depois a gente pode discordar, o Luiz pode me corrigir ou discordar, mas eu acho que se Bolsonaro vier aqui e falar assim, Vladimir é um comunista, eu acho que ele vai chegar, ninguém vai, assim, ninguém, né? Boa parte do eleitorado não vai votar nele, entendeu? Se Bolsonaro vier aqui pessoalmente falar Vladimir não presta, Bolsonaro é comunista, eu acho que teria um peso grande. Deixa eu falar aqui, parei rapidinho. Comentário aqui da Arlete Sendra. Eu ia falar isso, que foi... Então... Voto política é isso mesmo, estranho. Professora, sempre foi. Sempre foi. Sócrates foi condenado à morte pela Ágora, pelo voto popular. Sempre foi assim. Desde o início, os gregos e tal, sempre foi assim. Sempre foi assim. Nunca foi diferente. Política é assim. É a frase do velho Churchill. A frase do velho Churchill. É o pior dos regimes. O problema é que até agora inventaram melhor. A polícia sempre foi assim. O inimigo de hoje é o amigo de olhado de amanhã. Segunda Guerra Mundial, gente. Foi aberta como? Com um pacto entre a União Soviética, de Stalin, e a Alemanha de Hitler. Invadiram juntos a Polônia. E foi definida quando Hitler quebra esse pacto, invade a União Soviética, e a União Soviética, pelo seu tamanho, quantidade de pessoas, um parque industrial que foi todo levado para o extremo da Ásia, o avião naquela época não bombardeava, não tinha autonomia, e com apoio dos Estados Unidos e Inglaterra, derrotaram Hitler. Pacto de não agressão, pacto de Ribbentrop-Molotov, que a Segunda Guerra Mundial começa a invasão da Polônia uma semana depois. Então, política é isso.
E aí, no Brasil, qual é o reflexo disso? Você teve Luiz Carlos Prestes, líder comunista, participou do tenentismo, a famosa coluna Prestes, se engaja no marxismo, vai na soviética, volta com Olga, que era alemã, como segurança dele, simulando ser esposa, acabam tendo uma relação de fato, tem uma filha, Olga alemã e judia, a tentativa de golpe, que houve realmente uma tentativa de golpe, os comunistas não logrou êxito, foi muito mal arquitetado, por sinal. Prestes é preso, Getúlio entrega a Olga Benário Prestes, grávida da filha de Prestes, para os nazistas. Olga morre no campo de concentração, em Auschwitz. A filha, a mãe de Prestes, que era uma mulher incrível, vai lá, pega a menina e traz de volta. Acabou ali, quando Hitler invade a União Soviética, e Estados Unidos e o Brasil se tornam aliado dos aliados na Itália, Prestes sobe no palanque com o homem que entregou a mulher dele para os nazistas. Isso é política. Isso é política. Você bota interesse coletivo acima do interesse pessoal. Né? Foi o que Prestes fez. Foi o que Ciro não soube fazer, por exemplo, na eleição passada. Entendeu? Você tem exemplos a dar com pau aí, estou citando só alguns. Cavernoso esse aí que você citou, né? Mostra o quanto a gente é capaz de pendular, os próprios políticos pendulam. Imagina o eleitor. Mas uma coisa dita aqui hoje que eu acho que foi muito certa. A questão de direita, esquerda, partidária ou não, isso não influencia na eleição de Campos. Não influencia. É muito local. Assim como não influencia também nas outras cidades que são vizinhas a gente aqui, talvez por serem cidades menores, né? Então, como você já disse também. Acho que tem, só para terminar, tem do outro lado também. Lula teve 100 mil votos em Campos, correto? Sim, última eleição. 100 mil votos. É bastante voto, né? Acho que o candidato, ninguém tem dúvida que o candidato dos postos aí, dos três do PT, tanto o Elinho quanto o Jefferson, Elinho Anormal e Jefferson David, são extraídos, nunca foram de outro partido. Carla já rodou em vários. Se o candidato for Carla, e se ela puder ser, né, se tiver condições legais para isso, não parece ser o caso hoje, dos votos que ela vai ter, vai ser bem votada, quantos vão ser por conta do PT, quantos vão ser por conta dela, Carla? E em contrapartida, se for Jefferson e Elinho, quanto desses 100 mil votos de Lula vão se reverter para ambos, para dar a exata dimensão do que a esquerda nacional influencia aqui em Campos? É o mesmo raciocínio para Buchaú, para Clodomiro e para Madeleine, entendeu? Perfeito. Vai ter mais voto pela passagem dele como reitor do IFE, que foi muito boa, do que por ser do PT. Madeleine, pela passagem dela como delegada, que foi muito boa, do que por ser bolsonarista, entendeu? E tá correto que seja assim também. Bom, 9h10. Minha gente, precisamos fechar esse programa de hoje. Agradecer, vocês perceberam o engajamento lá nas redes sociais o tempo todo, pessoal. Vários comentários aqui agora que eu nem visto, a banda Terezinha, Arlete, o Mário, o pessoal todo comentando aqui, a gente agradece mais uma vez, a hora avançou e a gente tem que fechar por hoje aqui. Meu caro Edmundo, agradeço a você e desejo aí um bom dia, um forte abraço para você, obrigado por hoje aqui nesse Folha no Ar. Obrigado, Nogueira, obrigado, Luísio. É um papo sempre muito bom de a gente levar aí. Falar sobre Campos, né, e essas relações políticas, né? Já acabou falando sobre muitos assuntos, mas Campos é um caso. A gente mora aqui, né, enfim, a gente é daqui. A Luísa é atafonense, né, niteroense, radicada em Atafona, mas Campos é onde a gente mora, né, enfim, as questões comezinhas, as questões da cidade nos interessam muito.
eu acho que devem ser mais debatidas. Inclusive, em outros lugares, na academia precisa ser... A academia publica muito, mas eu acho que ela deve abrir mais o campo para discussão. E só para fechar, o Luiz estava falando sobre a cabeça do Tiradentes, lá, que conseguimos fazer uma coisa, se pode escrever, né, seria ficção fantástica, né? O Luiz falou do Gabriel Garcia Marques. Eu lembrei de uma história do Nelson Rodrigues, um gênio, né, dramaturgo, um gênio jornalista. Acho que é inegável a genialidade. Ele separou a capa do jornal lá uma vez para poder publicar um incêndio que aconteceu, acho que em Ipanema, uma coisa assim. E aí mandou um repórter lá, um foca lá, um repórter iniciante, para cobrir e mandar para ele que ele estava tudo pronto. Aí o repórter voltou tarde, né? Aí chegou lá e falou, e aí, cadê a matéria? O Nelson Rodrigues. Aí o jornal do pai do Nelson Rodrigues, né? Aí o repórter falou, eu não tinha nada não, aquilo foi um incêndio, não teve nada demais. Acabou. Nelson Rodrigues não tinha mais nada para colocar na capa, falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas não viu nada lá, vi só um passarinho lá numa gaiola lá que estava agonizando. Volta lá, corre, fotografa esse passarinho e volta para mim. Voltou, fotografou, aí Nelson Rodrigues botou na capa, assim, incêndio em Ipanema destrói fauna e flora do Rio. Aí é genialidade do cara, mas Campos eu acho que não precisa muito de descobrir essas coisas, porque a gente tem uma cabeça de Tiradentes que rolou pela segunda vez no centro do nosso centro histórico. Mas, enfim, obrigado e bom dia a todos. Valeu, Edmundo, valeu. Deixa eu trazer também aqui, fechar com a Luiz, 9h12. Luiz, obrigado também por hoje. Bom esse painel, bom a gente sempre fazer esse encontro aqui, né? Trocar essas ideias. Que bacana ainda que a gente conta com essa interatividade com o ouvinte, com o nosso seguidor. Né? Muito bom. Obrigado por hoje, Aloysio, e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Cláudio. Amanhã vamos voltar com Redinho Black, marceneiro, referência aqui na cidade, inclusive para falar também dessa questão de patrimônio, um pouco ele também, ele faz restauração também, uma figura da melhor qualidade, muito conhecido, muito querido na cidade, profissional de altíssima qualidade. Agradecer você, agradecer o Edmundo, 9h13, mas Cristiano passou também, né? Então ele deu teflon pra gente. Eu acho que quero dizer uma coisa que às vezes pode ficar meio confusa. Eu, em política, eu não analiso o que eu penso para mim e para a minha coletividade. Eu analiso o que é. Política, para mim, sinceramente, sobretudo em cargo executivo, não existe, menos do que esquerda e direita, existe dar certo ou dar errado. Né? Dar certo ou dar errado. Eu tenho muita dificuldade em conversar com quem, por exemplo, se presta a defender os governos Dilma ou Bolsonaro. Porque, independente da ideologia de um ou de outro, se estão de esquerda ou de direita, são governos que deram errado. Você olha para os índices econômicos todos, e a despeito da pandemia de Bolsonaro, se fala melhor pandemia, a despeito da pandemia, números muito ruins, né? IDH, dólar, Ibovespa, emprego, cesta básica, são números muito ruins, são governos que... Agora, eu sempre vou analisar a política como que ela é. O problema das pessoas é achar que o mundo é como queria que fosse. Não é. Não é. O mundo, ele é. Moral é uma coisa que a gente criou para dar algum sentido à vida. O mundo, ele se impõe. O mundo real. Eu sempre uso aqui como exemplo o ele não. Sábado, antes do segundo turno. Tem um ele não. Eu iria o ele não. Por motivos pessoais. Mas eu estava trabalhando aquele sábado. Não pude ir. Saiu uma pesquisa, foi 2 semanas antes, eu acho. Saiu uma pesquisa do Ibope. Na época era Ibope, hoje é IPEC, né? Naquele sábado e no domingo, o Bolsonaro cresceu 8 pontos no voto feminino. Amigo, deu errado. Amiga, suspende. Não, porque estamos certos, porque não sei o quê. Não, cara. Isso é religião, isso não é política. Política é arte possível, já dizia o velho Aristóteles. Era e continua sendo. Né?
repetir de novo a frase de Churchill, o pior dos regimes. Só o problema é que vai ter o melhor. E dá trabalho, hein? Perfeito. Fechamos então esse Folha no Ar de hoje, de volta amanhã às 7. Obrigado mais uma vez a Luiz, Edmundo, a você que nos acompanhou até aqui também, nossa gratidão. Continue ligado, continue na Folha. O Folha no Ar volta às 7 horas da manhã. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.